Então vamos para a nossa lição de número 4. É um tema bem atual e que mexe muito com a gente. Quando a gente começa a entender o que é verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, né? Se falam muito sobre o Espírito Santo, mas poucos têm o entendimento daquilo que na verdade foi proposto para o Espírito no nosso meio. E eu queria fazer a leitura com você. O textuário, eu vou ler primeiro o textuário, que vai dizer: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco sempre. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É interessante eu começar a dizer aqui nessa lição do amor de Cristo. Já que a gente vem de Páscoa, de domingo passado, o amor de Cristo, ele é impressionante no que se diz respeito àquele que sofre por Ele. A gente vê aqui a dependência total dos seus discípulos para com a presença de Cristo. É quando Jesus vai se revelar a sua ascensão. Olha, eu irei ao Pai. Os discípulos sentem a falta de Jesus, né? Porque quem anda com Jesus não aguenta ficar sem mais, né? Então ele sente a falta. Senhor, por favor, não nos deixe. É isso que eles estão querendo dizer. Já que o Senhor ressuscitou, se revelou a nós novamente, não nos deixe, fica conosco. Ele vai dizer que a proposta não é essa. A proposta é ele retornar ao Pai. Então ele veio cumprir o papel de salvação, de redentor, né? Nós vimos aí nas aulas passadas sobre a autoridade do Pai, a autoridade do Filho, e agora a autoridade suprema do Espírito Santo de Deus. Alguém tem o Espírito Santo aqui? Tem o Espírito Santo? Louvado. Pergunta para quem está do seu lado: você tem o Espírito Santo de Deus? Pronto. Legal, muito bom. Eu queria que você abrisse aí, por favor, João 16, 7 ao 15. Eu preciso fazer essa leitura aqui com vocês. Você que está acompanhando aí na revista, ou então no telão, você pode acompanhar essa leitura, do 7 ao 15 de João. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. É isso agora aqui, esse português aqui dificultou, né? Mas é isso que ele está querendo dizer. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de reconhecer do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, olhe aqui, por favor. Jesus, ele mostra o motivo da vinda do Espírito Santo. Se eu não for, ele não vem. Os discípulos vão sentir a falta dele, mas ele vai falar do Espírito prometido. É isso que o escritor está querendo ensinar para nós. A necessidade da autoridade do Espírito Santo no nosso meio.
Quem está entendendo diz amém, por favor. Então nós precisamos dessa autoridade. O que mais me chamou a atenção nessa lição foi que o escritor ele quis desmontar, ele quis tirar das nossas vistas que o Espírito Santo é como se fosse algo que passa, algo mais ou menos um raio, um poder, algo assim, não é isso. Ele quer desmontar essa visão de momento. Exemplo, você já ouviu alguém dizendo assim, gente, o Espírito Santo estava naquele lugar, nossa, porque o culto foi diferente, né? Aí parece que é coisa assim passageira. A gente fica achando que o Espírito Santo é uma varinha de condão, na verdade, né? É que tem uns que tem mais e outros que tem menos. Como a unção, né? Uns são e outros não são. É mais ou menos isso, né? Parece que... Então o escritor aqui, pastor Salmo, ele quis desmontar essa questão do poder passageiro. Ele mostra o que na verdade é. O Espírito Santo é uma pessoa, ele faz parte da Trindade, ele esteve no princípio de tudo, né? Ele esteve na criação, né? O texto diz que o Espírito pairava sobre a face do abismo. Quando Deus vai fazer a criação, o Espírito está lá. É por isso que ele diz, façamos. E ele sopra o Espírito nas narinas do boneco que ele constrói, e ali ele vira você e eu, pela ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Quem entende isso, diz amém, por favor. Ele é uma pessoa deixada pelo próprio Cristo para viver em nós. O que eu acho mais bonito é que Jesus disse para os discípulos assim, olha, na ascensão, eu vou para o Pai. E os discípulos estão chorando, né? A saudade é gigantesca, é muito grande. Eu sou daquele que não gosta de despedida. Eu não gosto de despedida. Nossa, despedida para mim é o ó. Do bodó godó, entendeu? Eu não gosto de despedida. Quando eu lembro que minha mãe mandava a gente para viajar para a casa do meu pai, em Barra do Garça, nossa, era uma dificuldade, porque era 30 dias na casa do meu pai. Aí tinha que despedir da minha mãe em Goiânia. Aí era um chororô para despedir. Tá, mãe, daqui 30 dias eu volto. E chorava a viagem inteira dentro do ônibus. Quando chegava no meu pai ali, 2, 3 dias, passava aquela saudade e já começava a me envolver com outras coisas. Aí dava o bendito do dia da volta. Aí virava para o meu pai e falava, pai, tchau e só nas próximas férias. E chorava demais. Então eu não gosto de despedida. Despedida é ruim demais. Para mim é muito dolorosa a despedida, né? Seja ela pequena. Exemplo, um parente que vem ficar comigo 3 dias. No dia que ele fala, chegou o dia de ir embora, meu Jesus amado. Hã? Né? O bom é que ele falou se for a sogra. Cadê minha esposa? Está ali. Mas eu tenho essa dificuldade da despedida. Alguém tem dificuldade de despedida aqui? Alguém está comigo aí, por favor? Eu tenho uma dificuldade terrível. Eu fico vendo o pastor Salmo, que ele estava viajando, estava na praia, está até moreno, né? Ficou brilhando o rosto assim agora. A barba ficou mais bonita. Estava com a filha, né, pastor? Fico vendo ele voltando. Meu Deus do céu, os netos. É uma dificuldade gigantesca. Jesus, ele é tão lindo o amor de Cristo, que ele falou assim, tá bom, não preocupa não. Eu rogarei ao Pai, para que Ele mande outro, Consolador, no meu lugar. Só que tem uma diferença. Senhor, qual que é a diferença? Eu vim e fiquei com vocês 3 anos, em ministério. 3 anos vocês andaram comigo, não é? Sim, pois é, a partir de agora o nível muda. Por quê? Porque o outro que eu vou rogar ao Pai vai viver dentro de vocês até a consumação dos séculos. É lindo falar do amor de Cristo, porque amor de Cristo não é só na Páscoa, gente, né? Amor de Cristo não está só na cruz, não. É incrível o amor de Cristo, é cada atitude um amor diferente, é surpreendente
surpreendente o que Jesus faz para nos consolar, para nos confortar, para nos alegrar, para nos enriquecer. É incrível o que Jesus faz. Ele está indo embora e está dizendo: pare de chorar, enxuga as lágrimas, eu mandarei outro, vou rogar ao Pai que manda outro consolador. Agora, sabe o que é mais incrível? A palavra outro aqui está no original alus, outro igual. Ele será como eu, ele fará o que eu fiz. Se eu curei, ele vai curar. Se eu perdoei, ele vai perdoar. Se eu transformei, ele vai transformar. É exatamente a mesma essência. Vocês não sentirão falta da minha presença. Por quê? Porque o próprio Deus entrará dentro de vocês e vocês conviverão dia após dia. É isso que nós precisamos, como igreja, entender. Porque é o seguinte, gente, veja bem, quem tem a presença do Espírito Santo não sente ele só aqui dentro da igreja. Entende ou não? Então você está em casa, você está com ele. Você vai para o trabalho, vai com ele. Você volta para casa, volta com ele. Vem para a igreja, vem com ele. Então Deus não está esperando a gente aqui. Deus está dentro de você, andando para um lado para o outro, de casa para o trabalho, de trabalho para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa. Aonde você pisa a planta dos teus pés, a presença do Espírito Santo habita em nós. É isso que a gente precisa entender. Ele é uma pessoa, ele não é um raio, ele não é um poderzinho, não, ele é o Deus que habita dentro de um ser humano. Glória a Deus. Espírito Santo é muito mais do que língua estranha, gente. E as pessoas falam: aquele ali é cheio do Espírito, ele está falando em língua. Tá bom. Espírito Santo é muito mais do que isso. É muito mais. Espírito Santo, na verdade, é o amor do próprio Deus. Por isso que Paulo diz: não adianta profetizar, não adianta falar língua, não adianta curar, fazer milagres miraculosos, se não tiver amor, se não tiver o Espírito dentro da tua vida. Sabe o que Paulo estava querendo dizer? Tem gente que profetiza, mas não tem o Espírito. Tem gente que ora por cura, mas não tem o Espírito. Tem gente que faz tantas coisas, mas não tem o Espírito. Faz pelo poder do nome de Cristo, mas ele é vazio de si mesmo. Não tem o Espírito dentro dele. Agora, tem pessoas que até não profetizam, tem pessoas que até não cura, mas o amor do Espírito Santo está dentro dele, e aonde ele passa é contagiante. Quem entende que o Espírito Santo é uma pessoa? Se ele é uma pessoa, você já deu bom dia para ele hoje? Quando você levanta, você tem comunhão com o Espírito Santo, dentro do carro, no serviço. É isso que a gente precisa entender. Não é só no culto da quarta-feira, não é só no culto do domingo, na escola bíblica. Eu sinto ele aqui, ok, mas você tem que sentir ele 24 horas por dia, porque ele é uma pessoa que habita dentro de você. Amém, gente? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso mostrar para vocês pontos que verdadeiramente ele é uma pessoa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número, se eu não me engano, 4, 6, ali vai contar da história de Ananias e Safira, né? Então, na verdade, o escritor está querendo mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa a ponto de se entristecer, a ponto de ser provocado, a ponto de ser tentado. Essa que é a realidade. Então, Atos dos Apóstolos 5 vai falar da história de Ananias e Safira, e eles são mortos no templo por causa da mentira. Eles morrem dentro do templo por causa da mentira. Quando Deus mata dentro do templo Ananias, depois a sua esposa vem e conta a mesma história. Pedro vai dizer para ela: você tentou o Espírito de Deus. Então ele mostra o Espírito como uma pessoa. Não sou eu que você está atingindo, não sou eu que você está entristecendo, não sou eu que você está falando mal. Você entristeceu, você atingiu o próprio Espírito de Deus. Então, se você vê o Espírito como uma pessoa que sente
a ponto de ser atingido, a ponto de ser entristecido, a ponto de ser tentado, você vai começar a entender e respeitar mais quando você vê ele como pessoa, não como um agente espiritual, somente um agente que cura, um agente que batiza, um agente que transforma. Não, é uma pessoa que as suas atitudes podem entristecer. Então, por favor, não entristeça o Espírito de Deus com mentiras, ainda mais dentro do templo. Não prometa o que você não pode prometer. Eu lembro de uma história interessantíssima de um mentor, de um pastor, que me contou para a igreja, na verdade, e ele disse: olha, tinha um empresário na igreja, lá em Jataí, e ele prometia tudo dentro da igreja. Exemplo, quando levantava a campanha para reforma, ele dizia: conta comigo com a tinta, conta comigo para o ar-condicionado. Não precisa cobrar de ninguém não, pastor, deixa que o ar-condicionado que eu vou pôr na igreja. Só que ele só prometia, mas não cumpria. Ele não cumpria. Então ele prometia tudo. Quando foi levantar a igreja, não sei quantos caminhões de brita deixa comigo, não sei quantos tijolos eu que vou dar. E a liderança ficava esperando, mas nunca chegava, era só promessa. Até que um dia o pastor pregou sobre o Espírito Santo na igreja. E o Espírito Santo entrou naquele homem e convenceu que ele estava errado. Ele chorou. E ele prometia, mas nunca fazia. Ele também não era fiel nos dízimos, nas ofertas. Aí ele falou: pastor, eu prometi muita coisa para essa igreja, eu quero me consertar. Eu quero consertar com o senhor e com a igreja primeiro nos dízimos. Aí falou: opa, irmão, maravilha, ok, vou orar por você. O que foi mesmo? Foi aquela mensagem: o Espírito Santo está dentro da minha vida, pastor, meu Deus do céu, eu estou convencido do meu erro, ora por mim, que a partir de hoje, eu quero caminhar nesses desígnios aí. O pastor foi orar e falou assim: mas peraí, antes do senhor orar, deixa eu te fazer um pedido, libera para mim, por favor, deixa eu dizimar 5%. Isso aqui é a prova de que nós não temos poder de convencer ninguém dos seus erros. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, por favor? Senão o Espírito Santo de Deus. Aí o pastor falou assim: já foi convertido 5%. Na próxima mensagem, Deus acaba de completar a obra na tua vida. Porque a obra é assim, a gente vai pregando e o próprio Espírito vai convencendo. Não é você que convence sua mamãe, seu papai, seu filho, sua esposa. É a pregação da palavra. E nós vamos falar sobre isso aqui no segundo tópico, que vai convencendo a pessoa de andar naquilo que é pregado, no que se diz respeito a verdades. Já viu aqueles crentes que sacode a pessoa e fala assim: você tem que ir para a igreja? Você vai colocar essa pessoa no inferno, e é perigoso você ir com ela também. Não seja um crente chato, seja um crente cheio do Espírito Santo, a ponto de você nem precisar falar, para as pessoas entenderem que você tem um Deus dentro da tua vida, e vão chegar em você e dizer: eu preciso desse Deus que você vive, eu preciso, me leva para o culto, me leva para a igreja. Porque tem gente que não adianta você falar, mas o teu testemunho muda a vida de muita gente. Quem entende isso? Quem me entende, por favor? Eu contei o testemunho do meu irmão aqui, hoje ele é pastor, mas foi a postura minha e do meu irmão mais novo que trouxe a conversão do meu irmão mais velho. Qual foi a nossa postura? Não foi de ficar enchendo as paciências dele para ir para o culto, foi de aproximação, foi de amor, foi de não culpá-lo, de não julgá-lo. A gente só quis estar perto dele. E quando a gente chegou perto dele, a gente tomou espaço dos amigos, dos drogados, das pessoas que queriam ele só por causa de cocaína. Então nós chegamos perto, amamos eles, e ele conseguiu ver Cristo, o Espírito Santo dentro da nossa vida, e se rendeu aos pés do Senhor, e para a glória do nome do Senhor, hoje ele é pastor de ovelhas e dirige na cidade de Itaguaru. Então é isso que a gente precisa entender, e é isso que o comentarista aqui, ele quer desmontar, exatamente isso, para mostrar para a gente que o Espírito Santo, ele é verdadeiramente uma pessoa. Glória a Deus. E essa pessoa habita dentro de você. Amém? Quem pode louvar a Deus por essa pessoa estar dentro de você? Diga glória a Deus, por favor.
Então, no primeiro tópico, eu preciso até ler algo aqui, vai falar sobre a autoridade para vivificar. É o Espírito Santo que traz vida para o meio da igreja. É o Espírito Santo que traz vida para o meio da igreja. Esse poder vivificador do Espírito Santo compreende 3 esferas da existência humana. Primeira, a vida interior. Ele habita dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu queria até que você ou projetasse aqui, ou abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 17, eu quero ler. É interessante demais a gente ler esse texto. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 17. É isso mesmo? Capítulo de número 1 de Efésios, versículo de número 17, vai dizer assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos de vosso coração seja iluminado, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória de sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma que ele há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e designou cabeça sobre absolutamente tudo que nele há, e concedeu à igreja, que o seu corpo, a plenitude que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância, o Espírito que habita em você. É isso que Paulo está revelando à igreja de Éfeso, a inteligência de entender que o Espírito Santo habita dentro de nós e nos vivifica. A vida, a alegria, a disposição que nós temos de levantar, de estar num culto como esse pela manhã, isso é vida plena em Cristo. E quem não tem o Espírito Santo não entende, a ponto de te perguntar o que te faz levantar bem cedo para ir para um culto, para ir para uma igreja. Aí você diz: o Espírito que habita dentro de mim e me traz consciência de adorar o Deus que se entregou e ainda me deu um Deus para viver dentro de mim, é o que me faz levantar cedo e glorificá-lo, exaltá-lo para todo sempre. Ele me deu o Espírito Santo que me traz toda a vida, é isso que me faz permanecer na presença do Espírito de Deus. Irmãos, isso parece ser loucura, fala a verdade. Alguém te liga e fala assim: toda a família reunida e nós vamos comemorar, e você fala assim: só chego lá depois das 11. Fala: não é possível um negócio desse. O que te faz ir para a igreja num domingo cedo? Aí você fala: porque eu ainda tenho o que você não tem, mas você vai ter. O quê? A presença do Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa que habita dentro de mim. Então ele habita na vida interior, ele habita na vida física, né? O escritor vai dizer que o Espírito Santo também atua poderosamente na esfera exterior. Por exemplo, na cura da enfermidade, ele vai aqui citar 1 Coríntios, quando vai falar dos dons espirituais. Então, quando você vê, aqui na igreja acontece muito isso, a gente vê, para mim, um dos testemunhos mais fortes que eu já vi tantos outros, mas o que me comoveu foi muito do pastor Silso, o milagre que Deus fez na vida dele, e o interessante é que o pastor Silso fala exatamente isso: gente, eu não me arrepiei. Sério, porque tem gente que fala assim: nossa, senti um arrepio aqui, é Deus. Pô, eu não me arrepiei.
Sinceramente, eu não senti nada, mas fui curado, porque o Espírito Santo não é um poderzinho, o Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de mim. E o que Deus fala, está falando. Dá para entender isso, gente? Porque se arrepiar, é Deus, se não arrepiar, tem Deus do mesmo jeito. Então, ele vai mostrar que o Espírito Santo também atua. Quem já foi curado aqui pelo poder do Espírito Santo? Curado. Um médico designou, falou assim, ó, aqui... Alguém já teve essa cura? Além do pastor Silvio, o pastor Carlos teve também. Então, é muito bonito ver a ação espiritual, os médicos enlouquecendo, lendo tantos livros e falando assim, ó, diante da medicina, só Deus. E quando eles falam só Deus, parece que Deus fica, não, agora chegou minha hora mesmo. Quando dá o desígnio, você faz o exame comprova, você volta lá e fala assim, antes de fazer a cirurgia, vamos fazer um novo exame? Quando faz um novo exame, não tem mais nada lá dentro, a pessoa ainda, não, vai fazer no outro laboratório, por favor, porque lá é mais sério, faz no outro laboratório, aí não dá mais nada, aí vai, pelo amor de Deus, alguém conhece um laboratório mais sério aqui na cidade? Manda para Brasília, aí de Brasília vai para São Paulo, por favor, aí vai para São Paulo, pega um voo daqui, vai para São Paulo para tirar uma chapa, um raio-x, vai dentro de um negócio lá, um buracão, que quem não gosta, quase morre lá dentro, e aí não tem nada. Duas pessoas entenderam, eu vou repetir. É lindo o que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Eu estou ministrando para gente consciente que o Espírito Santo é uma pessoa que está trabalhando no nosso meio aqui nessa manhã. Alguém pode receber isso, por favor? Amém. Ontem eu fui impactado com o testemunho do pastor Lucas. Viu, pastor? Nada mais é a ação do Espírito Santo na vida. É ou não é verdade? A pessoa não tinha perspectiva de vida, mas o Espírito Santo falou dentro dele, falou, você vai ser, e ele acreditou na palavra do amigo que habita dentro de nós, você vai ser uma potência através do Espírito Santo de Deus. Diga para quem está do seu lado, por favor, ainda que aprendizado, quanto mais a gente fala, mais a gente aprende, a partir dessa pessoa, diga, você vai ser, por causa do poder do Espírito. Diga, você vai ser, por causa do poder do Espírito. É por isso que Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só quem tem o Espírito Santo que habita, você pode e conquista. É por isso que na igreja a gente pede a oportunidade para dar o testemunho, porque não é glória minha. Eu não poderia chegar aqui, mas aqui eu estou. Amém, irmãos? É Deus quem trabalha nas nossas vidas, e Ele vai mostrar que o Espírito Santo trabalha na vida física e na vida eterna. Eu preciso falar o que Ele falou, porque é muito interessante. Quando Deus vai trazer a transformação do vale dos ossos secos, em Ezequiel 37, é muito interessante falar da atuação do Espírito como pessoa, né? E da confiabilidade do Espírito Santo na ordenação divina, como pessoa da Trindade mesmo. Então Deus visita o profeta, leva ele para o meio de um vale de ossos secos, faz ele caminhar no meio do vale, ele tem a certeza de que aquilo está acabado, porque os ossos estão sequíssimos, e a palavra sequíssima aqui é osso sem vida mesmo, e ele dá uma volta, e Deus pergunta para ele, Ezequiel, pode tornar a viver? Diga para mim, Ezequiel, dentro da tua análise humana, pode tornar a viver? Ezequiel é inteligente, ele vai dizer, Senhor, não vou me atrever em responder, tu sabes. Aí Deus vai dizer para ele, já que eu sei, faz o seguinte, profetiza, porque Ezequiel, como profeta, ele tinha o Espírito de Deus dentro dele. Oh glória! Se a igreja entendesse o poder que você tem dentro de você, você não olhava para as tuas fraquezas, você não olhava para os teus erros, você falava daquilo que está dentro de você e no nome dele. É isso que Deus está falando, Ezequiel, profetiza, Ezequiel, profetiza. Profetizar o quê? Fala para os ossos, assim diz o Senhor, colocarei nervo, colocarei carne, colocarei pele, e o meu Espírito. Tem gente que entrou aqui e não vale.
Mas Deus está me dando a direção para dizer para alguém que o Espírito Santo vai entrar no que está morto, por ordenança de Deus, através da tua boca, porque hoje você está entendendo que é uma autoridade suprema espiritual, e você vai declarar nessa situação, não sei se é dentro da tua casa, dentro do teu casamento, dentro do teu relacionamento, se é enfermidade, eu não sei o que é. Ontem o Marcos Cabral mandou uma mensagem para mim, eu falei, você está indo aonde, rapaz? Ele falou, eu estou indo visitar uma tia da minha esposa na UTI, Deus me tomou naquela hora, e eu mandei um áudio para ele, falei, chega lá e diga pelo poder do nome de Jesus Cristo, ordena que ela levanta daquele leito. Você tem que entender o poder do Deus que habita dentro de você. Aleluia. Não tem circunstância. Você precisa ter a autoridade de uma pessoa que habita dentro de você, e você dizer, levanta daí em nome de Jesus, levanta aí pelo poder do Espírito Santo. É isso que Ezequiel vai fazer por ordenança de Deus. E eu fiz como Deus me ordenou. Nossa, parece loucura isso aqui, fala a verdade, gente. Não, diante da sociedade a gente parece maluco mesmo. Um bando de doidinho. Fala a verdade, é ou não é? Mas é porque nós cremos. Nós cremos como igreja que o Espírito Santo está vivo e atuante no nosso meio. E eu profetizei como Deus me ordenou e disse, o meu Espírito entrará dentro de vocês e vocês viverão, porque só o Espírito traz vida para a igreja. Sabe o que Deus está dizendo para Ezequiel? É que tem um bando de gente como um zumbi. Ali não era morte de carne, ali era morte espiritual. Gente andando na cidade morto. A gente, de vez em quando a gente vê muita gente até dentro da igreja, andando na igreja, morto, não acredita mais em nada. Tem gente que prega e não acredita, tem gente que canta e não acredita no que canta, tem gente que está sentando, ouvindo e não está acreditando em nada. São mortos espiritual. Deus estava dizendo, olha o tanto de zumbi aí, está tudo morto. Por quê? Porque não tem um espírito, são zumbis. Mas eu vou profetizar, profetiza aí, Ezequiel, que o meu espírito vai voltar a trazer vida para esse povo. Eles vão voltar a acreditar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando? E eu sou ousado nessa escola em te dizer que esse ano é o ano da surpresa da tua casa. Você vai voltar a acreditar na ação, na atitude do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai fazer algo extraordinário. Eu vou repetir como profecia, porque a escola também pode profetizar. Deus vai fazer algo extraordinário pela ação do Espírito Santo dentro da tua vida, a ponto de você dizer, fazia tempo que eu não via isso, fazia tempo que eu não acreditava nisso, mas o Espírito verdadeiramente, Ele atua dentro desta casa, dentro do meu lar, do meu casamento. Amém, irmãos? Nós precisamos acreditar, deixar de ser zumbi, pessoas que andam para cima e para baixo, morto por dentro. Aí Deus fala, profetiza, Ezequiel, libera Ezequiel, e Ezequiel libera, que Deus levanta Ezequiel aqui na catedral. Eu vou repetir, que Deus levante mais Ezequiel aqui na catedral. Vou falar mais uma vez, que Deus levante Ezequiéis aqui na catedral, a ponto de profetizar vida, porque se você tem um Espírito na tua vida, é porque você tem vida para profetizar para quem está morto. Vida, chega no teu trabalho e profetiza vida, chega na tua empresa e profetiza vida, chega no teu casamento e profetiza vida, o sopro do Espírito vivificando, transformando, mudando. Deus faz, Deus reconstrói, Deus traz unidade, porque aonde o Espírito habita, Ele traz reconstrução, Ele traz avivamento, porque teve barulho. Lembra do barulho do vale? Lembra? A primeira coisa que Deus faz na ação do Espírito Santo é mudar o barulho do ambiente. Vou repetir. A primeira coisa que Deus faz no vale, através do Espírito Santo, é mudar o barulho do ambiente. Porque enquanto era cemitério, cemitério é lugar de ficar calado.
Mas depois que o cemitério vira lugar de vida, tem que ter barulho. E é por isso que o barulho vem nos ossos, osso batendo no osso, osso tocando no osso, o barulho vem. Então Deus gosta desse ambiente de vida. Quem está vivo faz barulho e adora o nome daquele que vive para todo sempre. Isso. Esses dias eu ouvi uma guerra teológica. E é por isso que eu não sou de partido nenhum. Eu sou de Cristo. Uns é de Armínio, outro é de Calvino, outro é não sei do que. Eu sou de Cristo mesmo. Eles queriam me provar por A mais B que o Mar Vermelho estava baixo na passagem. Eu digo, beleza, vai provando. Porque eu vou para a Bíblia, eu creio na Bíblia. Não, é porque tem uma certa época que o mar baixa assim, baixa, aí passa. Não, mar baixa ou mar seca? Porque primeiro, passou a pé enxuto. Então é baixo ou é seco? Me explica aí, por favor. Zumbis, vivo, estudando e não tem o espírito, não adianta nada. Não acredita mais em nada. Não, é porque baixa, tá bom. Então me explica, ele baixa e sobe, Como é que funciona? Ele baixa e sobe, ele baixa e sobe. Eu falo, por que baixa e sobe? Porque não, o povo de Deus passa a pé enxuto e o Egito inteiro morre, afogado. Então ele baixa e sobe. Como é que funciona? Como é que afoga com água na canela? Pelo amor de Deus, gente, fala para mim. Zumbi. Eu preguei ontem aqui sobre Páscoa. E Jesus, a primeira coisa que ele pede, pastor Carlos, na cruz me dá água. O que deu para ele? Sabe por quê? Ele estava dizendo, vai ter um tempo que um povo vai pedir água para matar a sede. E vão colocar vinagre na tua boca para te dizer, bebe vinagre, que vinagre mata a sede também. E o povo está dizendo, mata a sede, então me dá vinagre. Mata a sede, então me dá vinagre. Mata a sede, então me dá vinagre. A única coisa que mata a sede é água. Água que dá vida, água que purifica, água que transforma. Levanta a mão, por favor. Porque nós estamos num ambiente espiritual. O Espírito Santo está trabalhando no nosso meio. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Levanta a mão e segura, por gentileza. Levanta a mão e firma, por favor. Você que tem o Espírito Santo na tua vida e que não vai ser enganado, eu vou te dar 10 segundos para tu adorar o Espírito que habita dentro de você. 10 segundos e tu glorifica. 10 segundos e tu adora. 10 segundos e tu abre a boca. Só quem tem essa vida dentro da sua vida e quem pode transmitir vida e não ser enganado, por gentileza, adore o nome dele. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh aleluia. Enquanto nós estamos aqui aprendendo um pouco sobre o Espírito Santo, o vento de Deus, o vento chamado Espírito Santo, a pessoa dele que passeia, que movimenta, que vive, que habita dentro de nós, ele cura, ele transforma, ele batiza, ele renova, ele trabalha. Quem crê no Espírito Santo adora, porque ele habita no nosso meio. Eu estava sentado no bobódromo do Flamboyant. Conhece o bobódromo? Lá no Flamboyant? Aquela roda que só senta bobo e olha para baixo e olha para o teto. Só bobo senta ali. Quem não é bobo senta na praça de alimentação, é ou não é? Eu estava com um bonezão abarreta assim. E naquela época não é igual hoje, porque hoje o abarreta é moda, né? Mulher, homem, tudo usa abarreta. Hoje é moda, blogueiro, blogueira usa e é bonitinho. Mas naquela época, irmão, só usava bandido mesmo. Você viu uma abarreta passando, você escondia tudo que você tinha. Eita, meu Deus do céu, peraí. Uns brinquinhos na orelha, porque era pagodeiro, tinha que usar brinco. Os pagodeiros tinham que usar brinco. Uma lata de Skol na mão vazia. Ficava a noite inteira com uma lata que eu não tinha dinheiro para comprar outra, para falar que estava tomando. Uma namorada do lado. Quando a voz do Espírito me visitou, e disse para mim, volta. Volta para onde? Não estava num culto. Eu estava como um bobo no bobódromo,
esperando uma galera para brigar a redenção contra setor Pedro. E o Espírito Santo decidiu me convencer ali no bobó. Deixa de ser bobo, rapaz. Volta. Porque quando Ele quer trabalhar, irmão, não precisa ser chato com ninguém. Ele convence do seu pecado, da justiça e do juízo. E eu lembro como se fosse hoje, amassando aquela lata e dizendo para a namorada: olha, eu estou indo para a igreja, porque eu acabei de ouvir a voz de Deus. Como é essa voz? Eu digo: a mesma voz que falou com Abraão, a mesma voz que falou com Moisés, a mesma voz que falou com Josué. Ela falou comigo aqui agora. É o Espírito Santo que está dentro de mim e está me convencendo do pecado, que eu não posso ficar do jeito que eu estou. E eu corri para a igreja, e no caminho do Flamboyant para a Vila Redenção, eu disse: eu não posso voltar para a Assembleia de Deus, que eles não vão me aceitar. Engraçado, Deus estava me chamando e a igreja não me aceitava naquela época, né, pastor? Eu com a calça lá embaixo, cueca mostrando para cima. Não, pensa no homem horrível. Era eu mesmo. Não, era magrinha naquela época. Diferente do Lucas, eu não nasci gordo, né, Lucas? Lucas disse que quando pergunta para ele: engordou depois do casamento? Ele falou: eu nasci com quase 5 quilos. Né? Assumido. É um gordinho bonito, né, o pastor Lucas, né? Deus abençoe você e sua casa. Eu falei: eu não posso, eu tenho que voltar, eu tenho que procurar uma igreja que me aceite. E aí, hoje eu me encontro aqui. Tão pequeno, tão fraco. Eu voltei para pregar aqui a pedido do pastor Salmo. E esse dia eu estava muito mal. Ninguém sabia. E ele falou para mim: Felipe, você está onde? Eu falei: pastor, tem uma semana que eu estou sem igreja. 7 dias. Ele falou: pois você acabou de encontrar uma igreja. Eu quero você aqui com a gente. Era tudo que eu precisava de ouvir de um pastor. Não era de um membro, era de um pastor. Que eu poderia estar aqui. Passou uma fita na minha cabeça, assistindo as programações da catedral, vendo o pastor Salmo. Eu olhava o pastor Salmo, me surpreendia com ele falando, me surpreendia muito mais com a pastora Cássia falando. E eu, assim, para mim era gente de outro mundo. Sinceramente, pastor Salmo, o senhor era de outro mundo. Eu nunca pensei um dia poder estar perto do senhor, nem dentro dessa igreja. O senhor é daqui? Mas é por causa da limitação e a visão da catedral. Essa igreja é extraordinária, essa igreja é bonita. Eu pensava: será que um dia eu nunca vou poder estar no lugar daquele? Me sentia muito mal mesmo, pequeno. Inclusive o Lucas, eu vou até liberar isso aqui, Lucas, você me permite? Você me perguntou quando estava vindo para cá, não é? E eu falei o que para você? Não é nada do que parece. São pessoas simples que recebem a gente tão bem, e você vai cair lá como luva. E o que aconteceu? Você veio para cá e essa igreja te abraçou e tem nos abraçado. Eu louvo a Deus pela vida da catedral. Isso é uma igreja que tem o Espírito Santo atuante, verdadeiramente caminhando e vivenciando o nosso meio. Amém, irmãos? Eu me sinto pequeno perto do pastor Alain Brizotti. Ele estava aqui quarta-feira que eu preguei. Eu falei: meu Deus, vou pregar o que perto do pastor Alain Brizotti? O que eu vou falar? O que eu vou falar perto do homem desse, gente? Me diminuir. Eu falei: Deus, me toma. É isso que a gente precisa. Porque quando você não pode, o Espírito Santo te toma. E essa pessoa tão atuante na sua vida. Coloque a mão no seu coração, por favor. Feche seus olhos.